Durante a Guerra Colonial, as madrinhas de guerra tiveram um papel de destaque. Jovens raparigas, prendadas e dedicadas, oriundas das mais diversas classes e até de diferentes nacionalidades, que estavam disponíveis para levantar a moral das tropas. Muitas histórias de amor começaram assim e algumas até terminaram em casamento, que é como o caso do Carlos e da Jovelina, que estão hoje connosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Carlos, estão casados há 46 anos. Vai fazer 46 anos no dia 21 de fevereiro. A Jovelina começou por ser uma madrinha de guerra. Sim. Mas não pelo movimento feminino. O movimento nacional feminino. Quem organizava as madrinhas de guerra, tanto quanto eu sei, a Jovelina trabalhava em casa da mãe do Carlos. Não. Era cliente, então olha, é melhor eu estar calada, porque já estou a dizer tudo mal. Não. Pronto, então conte lá. A minha mãe era cliente da minha mulher, porque ela era costureira. Pronto. Pois. Eu pensei, olha, tudo ao contrário. Pensei que a sua mulher trabalhava com a sua mãe. Pronto, então a sua mãe era cliente. Exato. E a Jovelina costurava. Exatamente. Eu perguntei à minha mãe se, olha, não conhece aí uma pequena que seja minha madrinha de guerra? E a mãe pediu à costureira. E ela chegou-se um dia à minha casa e disse: olha, Jovelina, vou-lhe pedir uma coisa. O que é? Diga-me lá, dona Clementina. Sabe que meu filho, Carlos, quer uma mania de guerra e eu lembrei-me de si, que era para ele ser madrinha de guerra. Eu fiquei assim, diz-me assim, a minha irmã, olha, Jovelina, escreve 2 letras ao rapaz que ele vai ficar contente. E depois nisto está bem, disse-lhe ela que sim. A mãe mandou dizer-lhe que sim, ele escreveu uma carta. Que idade é que tinha nessa altura? Olha, havia de ter uns 22 para 23. Não tinha pretendente? Ou tinha, não tinha, por acaso e menos não tinha. Namorado? Pretendentes era capaz de ter, namorado é que não? Pois, que eu não queria, dava o nariz a todos para trás. Era? Não, era esquisita. Eu era muito... não era bem assim, queres dizer, eu não gostava daquele rapaz com os abusadores. Então dava o nariz para trás. E eles eram, portanto, cada vez que se atreviam para tudo estragado. E até acudia à minha irmã quando eles abusavam. E se o Carlinhos não abusava, estava longe, portanto era bom. Quando eles só tinha de escrever e pronto. Mas quando eles chegavam perto da minha irmã, eu já sabia que punha-me logo à frente e dava logo para trás. Então... Carlos, mas a Jovelina não foi a sua única madrinha de guerra. Não, eu só tinha 2. Só tinha 2. Então e a outra, como é que foi? Também foi a sua mãe que lhe arranjou? Não, fui eu. E por intermeio da plateia. Havia uma revista que era a Plateia. E foi através da revista. Sim. Carlos, a Jovelina era uma boa madrinha de guerra? Ela escrevia muito? Não. Não, nada de jeito? Só escrevia 5, 6 linhas. Até isso não dava para nada. Pois não. Só dizia para que o anjo da guarda me guardasse e aos meus colegas. E não sei sempre a mesma coisa. Espero que esta carta te vai encontrar de boa saúde e o anjo da guarda pronto. E está tudo esquecido. Eu não tinha interesse. Não queria dar confiança, Jovelina? Não queria dar confiança. Mas coitada, então ele estava lá pois estava, mas eu para mim pensava que ele já ficava satisfeito com aquelas palavras. Mas olha que ele não ficava muito, está a dizer que não... Mas paciência. Então e a outra madrinha, era mais de escrever? Era uma estudante, essa era mais descarada. A4. Era uma descarada, que a Jovelina não acha muita graça. Era uma A4 que ela escrevia. E depois, eu quando saí do exército, fui ter com ela à Costa da Caparica. A tal outra madrinha, não é? Sim, e tenho a impressão que os pais não encararam muito comigo. Não? Eu não era bonito, mas feio também não era. Mas eles não queriam isso para a filha? E acho que não, ela queria namorar da praia, e eu disse assim, olha, às escondidas, eu não quero. Não, pronto, ou era uma coisa assumida, era uma coisa... E foi aí então que decidiu, talvez a outra rapariga que Exatamente. só escreve 3 ou 4 linhas seja uma boa noiva. Exatamente, foi assim. Eu fui ter com ela e ela, olha, vai falar com o meu pai. Não, ele veio à minha procura. E quem havia de encontrar era o meu pai. Coitado. Assim, senhora. E meu pai, ele chega-se ao pé do meu pai e perguntou-lhe, onde é que mora aqui a Jovelina? O que é que o senhor quer da minha filha? Tudo estragado. E eu disse, anda com um bem meter, disse-me ele. Olha, sabe que eu sou filho da bombeira. Já sei, então entra. Depois falou com ele, disse, olha, minha filha não está, mas bem, tal dia. Porque
que veio tal dia. Mas eu sabia que ele vinha, quando ele vinha. Mas eu, nesse dia, eu não estava lá. De propósito? Esta menina... Ai, a fazer-se cara. Pois, sabe já quando estou é que a esta menina compreender. foi? Já estou a compreender. Fui para a Apanha de França, com as freiras, para o Rodizo. Estive lá uma semana. Portanto, queria mesmo era manter os rapazes à distância, mas o Carlos não alargou, porque ele depois lá ficou convencido. Depois estava lá e eu disse-me assim, a minha tia que era freira, então, ó filha, então, veio o teu padrinho, o teu afilhado, e tu não ficaste lá, que assim, não tia, quero ir à distância. Então como é que de repente passou da distância para uma proximidade que já lá vão depois, 46 anos? Eu vim, quando eu cheguei, ele depois veio. Minha irmã disse-me que ele tinha leito à minha procura e depois ele pediu-me namoro. E eu disse-lhe assim, olha, fala com o meu pai. Foi logo. Logo, não? Falou com o meu pai e o meu pai disse logo, sim senhora, isto é com vocês, mas não nos quero namorar às esquinas. Não estamos a namorar em casa. Nada na rua, nada na rua. Nada na rua. Nada. Em casa, era sempre em casa. Então e foi fácil de convencer a Jovelina? Gostou Queres dizer, eu gostou fiquei dele? assim, quer dizer, comecei a falar com ele, mas não era com aquele interesse. Não sei lá porquê, não tinha aquele interesse. Não tinha. Digo assim, mas o que é que este parvo aqui dá a fazer? Eu assim, mas quer dizer, depois aquilo com a convivência e tal, pois lá foi. Percebeu, pronto. Pois, percebeu que estava aqui o seu marido. É isso mesmo. Quer-se dizer, em 7 meses namoramos e casamos. Ai, olha, tanta coisa, e depois foi no instante. É verdade. Bem, eu tenho também aqui ao vosso lado o José, o José Costa, que também tem histórias para contar de madrinhas de guerra. O que é esse baú que tem aí ao seu lado, José? Este baú tem aqui muita carta. Bem, guardou-as todas. Todas. Que coisa maravilhosa. Todas já estão. O Carlos não guardou, pois não? Não, Nada, a minha mulher é muito ciumenta e eu mandei tudo fora. A da Costa da Caparica, pronto. A rapariga da Costa da Caparica, ou era a Jovelina ou mais ninguém. Portanto, não há vestígios. Mas o José tem aí tudo muito bem preservado. Isso não provocou ciúmes a ninguém. Não prejudicou a mulher, desculpa, não prejudicou a mulher, mas se fosse comigo prejudicava-me, que eu dizia logo, ao rasgas ou todas aparecem. Não, mas o José não teve assim uma... Não foi bem assim. Não foi assim. No início, claro, houve sempre aquele choque, não é? Não, tudo bem. No início eu não disse nada à minha família, eu já sou viúvo, não é? E a minha mulher, na altura, eu já namorava com ela, mas claro, quem esteve lá fora, naquela guerra, receber cartas era a coisa mais importante que havia, porque não havia comunicações nenhumas que não fossem as cartas, não é? Então, uma vez por semana ou duas que havia distribuição de correio, quanto mais cartas recebêssemos, melhor. Ó José, e maiores, não é? Pois, as que a Pois, minha o Carlos madrinha me da escrevia... Jovelina recebia meia dúzia de linhas, isso o que Não, era não, bom era não. ter notícias, porque vocês Eu tenho também era uma aqui- forma, José, de receberem notícias, nem era tanto, era não só Era, relacionamento pois. com as pessoas, de familiares Com certeza, e das namoradas, no seu caso tinha a Claro. namorada, mas tinha notícias do Pois, mundo. no mundo, não é? exatamente, até porque na altura, esta com quem eu me escrevi mais tempo, ela estudava, portanto tinha alguma cultura, escrevia muitíssimo bem, escrevia-me normalmente 5 folhas, que dá 10 páginas, não é? E dobrava as cartas muito bem, uma coisa rara que eu posso mostrar. Iam perfumadas ou não, já agora? Não, isso eu acho que o já não perfume era, na não altura... era assim esse requinte. na altura o Eram as perfume- folhinhas todas muito bem. Olha, o ciúme é assim, a minha falecida mulher guardou tudo isto e amarrou conforme se vê. Olha, isso é que é amor, realmente. E está aqui não é? pelas mãos dela. Porque ela compreendeu Compreendeu, sempre a necessidade compreendeu. que o José tinha Ela, de inclusivamente, foi passar também o madrinha de tempo, guerra. não é? Ela foi madrinha de guerra numa determinada altura de uns jovens, mas foi pouco tempo. Depois era uma cunhada minha que lhe escrevia as cartas até. Eu não sei se, abrindo uma carta à sorte, talvez esta aqui, porque é mais cheia talvez, se eu abrir, não sei se terei sorte ou não. Deixe-me cá ver. E o que é que levavam Por essas acaso, cartas? Levavam também fotografias? Levavam, portanto, eram, não sei se está a ver, isto foi em 67, 69, houve o maio de 68 em França, houve o Woodstock, portanto, a juventude Havia muitos estava... acontecimentos, não é? A juventude estava naquele tempo a descobrir-se, não é?
E então, precisamente, era Mas isso. essas cartas, José, demoravam bastante tempo, não é? Porque Pois havia demoravam- as cartas e os aerogramas, não é? Os aerogramas, Os aerogramas é que eram os papa-quilómetros, Não, ou papa-estradas, era como é que se aquilo- chamava? era o que se quis- era o que- Bate-estradas. Era o que nós queríamos dizer, não era? Aquilo, uns chamavam bate-estradas, outros chamavam outras coisas quaisquer. Era mais ou menos assim. Até a ver se encontrava aqui uma carta. Então, mas olha. enquanto está aí à procura de uma carta, que já agora somos todos curiosos, não querem ver?